Vamos dar início. Hoje, dia 5 de janeiro de 2021, dando sequência à disciplina de Banco de Dados 2, do curso técnico em informática, do Cefores UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu já vou dar início compartilhando aqui a tela do meu computador. Então, vamos lá. Deixa eu só mudar uma configuração aqui na gravação. Pronto. Assim, fiz um ajuste aqui na gravação dessa aula para que a tela fique mais nítida para quem vai assistir essa aula depois no YouTube. Bom, então, vamos lá, retomando. Curso técnico de informática, Cefores, Centro de Educação Profissional da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Esse aqui é o horário que eu já disponibilizei, todos os alunos do curso têm cópia. É o nosso horário do período suplementar emergencial 2. Hoje, dia 5 de janeiro, como planejado, essa é a aula de Banco de Dados 2, e às 15h30 nós teremos a aula de Linguagem de Programação 1. Bom, dando sequência, só aproveitando para relembrar, e todas essas aulas gravadas ficam disponíveis no YouTube, nesse canal. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, esse é o canal. Você procurar André Luiz Souza no YouTube, ou se você procurar André UFTM também, você vai encontrar. E aqui tem as playlists. Nas playlists nós temos a disciplina aqui, ó, PSE 2, aulas de Banco de Dados 2, que é essa playlist. Nós estamos na 5ª aula desse período suplementar emergencial 2. Nós tivemos aula dia 10 do 11, 24 do 11, 8 do 12, 15 do 12 e agora dia 5 de janeiro. Essa aula que está sendo gravada logo será disponibilizada dentro dessa playlist. Bom, então vamos lá. Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje? O nosso principal objetivo nessa disciplina é aprender SQL. Nós usamos muito esse site sqlweb.com.br para fazer os exercícios, inclusive a atividade que vocês devem desenvolver para serem aprovados nessa disciplina é fazer exercícios neste site, exercícios de nível 3, 4 e 5, como já explicado nas aulas anteriores. Importante lembrar que você deve entrar com seu e-mail e senha para que todos os exercícios que você faça fiquem devidamente registrados no seu usuário. Bom, até na última aula nós fizemos exercícios de nível 3. Eu mostrei para vocês, eu vou até abrir aqui também, que é sempre muito importante estar com nosso querido manual de referência disponível para consulta, né? E
dentro do comando de consulta que nós estávamos estudando, no item, nesse manual, né, que é a versão 4.1, manipulação de dados, nós temos o select. E, até então, nós fizemos vários exercícios usando esse select, porém, todos os acessos que nós fizemos até o momento, sempre foi usando uma única tabela. Uma única tabela. Então, eu quero mostrar para vocês hoje que é possível também que eu faça uma consulta buscando informações de duas ou mais tabelas diferentes. E aí, o que acontece? Aqui no site, os exercícios de nível 4, para que você consiga atender exercícios de nível 4, você terá que usar duas tabelas para obter essa informação. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Mostre o nome dos hospitais que receberam mais de 40 mil em cirurgias. Então, veja bem, está aqui a tabela de cirurgias, que tem um custo. A tabela de cirurgias tem uma relação com a tabela de hospitais. Então, o que o exercício pede para mostrar? O nome do hospital, onde está essa informação? Tabela hospitais, coluna nome. E o critério de separação são apenas hospitais que receberam mais de 40 mil em cirurgias. Essa informação, para mim calcular e usar como critério de filtro, está lá na tabela de cirurgias, que é o custo. Então, eu tenho que pegar os hospitais, somar qual foi o custo das cirurgias feitas nos hospitais e mostrar o nome apenas daqueles hospitais que receberam mais de 40 mil em cirurgias. Então, perceba que o exercício de nível 4 trata-se de um problema cuja solução depende do uso ou do acesso a duas tabelas diferentes, que é a tabela de hospitais, onde está o nome, que é a informação desejada, e a tabela de cirurgias, que tem o custo de cada cirurgia, que é um elemento necessário para se chegar à solução do problema. Vou pegar um outro exemplo. Mostrar os nomes dos médicos com início e término de suas cirurgias. Então, vamos dar uma olhada nesse banco de dados. É o mesmo. Eu tenho a tabela de médicos, com código, nome, endereço, telefone e nascimento dos médicos. Essa tabela de médicos, ela tem uma relação com a tabela de cirurgias. E a tabela de cirurgias tem o início da cirurgia, qual foi a doença diagnosticada que levou o paciente para a cirurgia, qual o hospital, o código do hospital que foi realizado a cirurgia, qual o código do médico, tem também aqui o código do paciente e tem a data de término, data e hora de término da cirurgia e o custo. Então, veja aqui, para mim mostrar o nome dos médicos com início e término das suas cirurgias, o nome do médico está na tabela médicos. O código da tabela médicos me permite identificar aqui na tabela de cirurgias, através da coluna médico, qual é o médico que fez as cirurgias. Consequentemente, através dessa ligação descrita aqui na seta, que fala, essa seta azul que liga a tabela médicos à tabela cirurgias. Essa seta azul, ela está me falando o seguinte, que o código lá da tabela de médicos equivale ou é a referência que identifica a coluna médico aqui na tabela de cirurgias. Consequentemente, se eu tenho um médico de código 5 e aqui na tabela de cirurgias a coluna médico tem o código 5, significa que aquela cirurgia foi feita pelo médico 5. É isso que a gente vai começar a tratar na aula de hoje. Então, alguns exemplos só para ilustrar a necessidade de, eventualmente, para solucionar um problema, de eu ter que fazer acesso a duas ou mais tabelas. Então, relembrando, exercícios de nível 4, eu preciso fazer acesso a duas tabelas do meu banco de dados. Já os exercícios de nível 5, esses exercícios, eles utilizam para se chegar
a informação solicitada, é necessário, no mínimo, 3 tabelas, tá? Então, vamos a esse exemplo aqui, ó. Esse é um exercício de nível 5. A pergunta é, qual o valor médio cobrado por uma pizza, né? Tá errado aqui, ó. E eu que fiz esse exercício. Escrevi errado aqui. Qual o valor médio cobrado por uma pizza de nome vegetariana no ano de 2005? Então, eu vou precisar dos pedidos. Dos pedidos, eu vou achar os itens. Nos itens, eu tenho quantidade e valor unitário. E tenho também o código da pizza. E do código da pizza, eu vou chegar aqui na tabela de pizza, onde o nome da tabela de pizzas tem que ser vegetariana. E é no ano de 2005. Então, o ano do pedido está na tabela pedidos, ó, pedidos, dia e hora. Então, esse date time, que é o dia e a hora que o pedido foi feito, eu tenho que separar os pedidos de 2005. Desses pedidos, eu tenho que achar os itens que tem nele, e dentre os itens eu tenho que ver uma pizza. Aí eu acho aqui, ó, na tabela itens pedidos, eu tenho pizza que é integer, ou seja, é o código da pizza. Como é que eu sei que pizza que é essa? Lá na tabela de pizzas eu vejo o código e tem o nome, tem que ser vegetariana. Então perceba que nesse exercício eu precisei de 3 tabelas para tentar encontrar a informação solicitada no exercício. Pedidos, itens pedidos e pizzas. Vamos pegar um outro exemplo. Aqui está falando o seguinte, quantas editoras tem em cada estado? Então vamos ver. A editora, ela está ligada a uma cidade, a cidade está ligada ao estado. Então, se eu preciso mostrar o nome do estado, com a quantidade de editoras, o nome do estado está na tabela estados, estados coluna nome. Aí eu tenho que ver as cidades daquele estado e em cada cidade eu tenho que contar as suas editoras, ou seja, mais uma vez um problema que necessita de 3 tabelas, estados, cidades e editoras. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é ilustrar exercícios que vocês vão ter que fazer também, que necessitam de, para se obter o resultado esperado, de acesso a 2, 3 ou mais tabelas. Então, eu vou começar a mostrar agora, a explicar como que a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um banco de dados que eu já tenho, para facilitar aqui o nosso... vou pegar esse banco de dados de exemplo que eu já tenho no meu site aqui, ó. Dentro desse meu site, eu tenho esse link aqui, ó, banco de dados SQL. Dentro dessa página, tem esse banco exemplo aqui, ó. Comandos para SQL, tem o item 1, banco exemplo. Bom, esse é o banco exemplo. Aqui está o projeto, deixa eu dar uma aumentada aqui na... Então, esse aqui é um projeto bem simples, ó. Eu tenho a tabela de estados, com a coluna sigla e nome. MG Minas Gerais, por exemplo, né? Os estados, eles podem ter várias cidades, então tá aqui, as cidades elas têm o código, a sigla do seu estado, o nome da cidade, a área e a população da cidade. E a cidade pode ter vários clientes. Então é um banco de dados muito simples, só com 3 tabelas, nós vamos usar ele como exemplo para mostrar para vocês o acesso a 2 ou mais tabelas, tá? Então isso aqui vai ser importante para a gente usar como referência, e eu estou pegando esse banco de dados aqui porque a gente já tem os comandos aqui, ó, para criar essas tabelas e os relacionamentos também, tá? Então nós vamos criar esse banco de dados lá naquela conta no data center, já estou com ela aberta aqui, a minha é prof.sqlweb.com.br. Os alunos que fazem a disciplina de linguagem de programação também já têm uma conta.
nesse data center, mas aí essa conta ela é mais direcionada para a disciplina de linguagem de programação 1, e eu vou usar isso aqui apenas para criar o banco de dados e poder explicar os conceitos que eu preciso, porque na disciplina de banco de dados 2, que é a que a gente está fazendo agora, o que vocês precisam nada mais, nada menos do que fazer os exercícios desse site. O manual é uma ferramenta importante para você consultar aqueles grupos de funções que eu pedi para que vocês estudassem, né, nas aulas anteriores. Então, basicamente, nessa disciplina, você vai só fazer exercícios de nível 3, 4 e 5. Ok? Mas, eu estou usando essa ferramenta aqui agora porque eu quero criar um banco de dados. Então, eu vou criar aqui, quer ver? Gerenciamento MySQL. Eu já tenho vários bancos de dados criados aqui, ó. Vou criar mais um. Criar nova base de dados. O nome desse banco de dados vai ser aula 2021-0105. O usuário vai ser o mesmo nome e a senha deixa eu ver aqui que eu vou pôr de senha nesse troço. Aula 2021-0105. Vou pôr a senha exatamente como o nome do banco. Lembrando que, no caso aqui, a senha deve conter caracteres maiúsculos e minúsculos. É uma coisa chata, atenção. Então vamos pôr aula 0105. Pronto. A letra A do aula maiúscula. Beleza. Pronto. Criar base de dados. Aqui ele está confirmando, seu banco de dados foi configurado, use os valores a seguir. Então, essas são as informações, mas eu não preciso, porque aqui a gente já vai ter acesso a ele. Ó. Nos recursos extras, nós temos o PHPMyAdmin, e com ele, a gente tem acesso a todos os bancos de dados. E o banco de dados que nós acabamos de criar na aula de hoje está aqui, ó. Aula 2021-0105. Perceba que esse banco de dados está vazio, nenhuma tabela encontrada na base de dados. E aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou criar esse banco de dados desse exemplo que a gente tem aqui. Eu vou copiar primeiro esses códigos aqui, eu vou levar eles para o Notepad++, porque eu vou transformar isso aqui tudo para letras minúsculas. Então, eu vou Ctrl+C, Ctrl+V, deixa eu dar uma organizada nisso aqui, selecionar tudo, aumentar um pouquinho o zoom para facilitar a vida de vocês, visualizar, editar, converter letras para minúsculas, pronto, converti tudo para letras minúsculas. Está faltando também aqui, ó, o engine igual INODB. Sempre eu preciso colocar o create table de todas as tabelas. Então, tá aqui. Cria a tabela de cidades, cria a tabela de clientes e cria a tabela de estados. Vou pegar esses comandos, copiar, vou trazer aqui para o nosso PHPMyAdmin na aba de SQL e vou colar ele aqui. Então, olha lá. Criar a tabela de cidades, criar a tabela de clientes, criar a tabela de estados, separados com ponto e vírgula, executar. Perfeito. Os 3 comandos processados com sucesso, ele já está me mostrando aqui do lado esquerdo a tabela de cidades, ó, com as suas colunas, e a clientes e estados. Ok. Para completar, eu vou aproveitar esse exemplo que a gente está criando, que eu vou explicar uma outra coisa. Uma outra coisa que a gente tem aqui nesse tipo de banco de dados, tá? Depois que a gente cria as tabelas, que é essas 3 tabelas do projeto, veja que eu tenho 2 setas aqui no projeto. Vamos entender essas setas.
Na tabela estados, eu tenho a coluna sigla, que é char2. Lá na tabela de cidades, eu tenho a coluna estado, que também é char2. Então, aqui na tabela de estados, eu vou ter MG na sigla e Minas Gerais no nome. Então, se aqui nas cidades eu tenho a cidade de código 1, a coluna estado vai ser MG, porque é char2, e o nome é Uberaba, esse estado MG me leva lá para a tabela de estados, onde o MG me fala que o nome é Minas Gerais. A gente vai ver isso aqui um pouquinho, já criado, que é até mais fácil. Aí, o que acontece? Essas setas, elas mostram, essas setas do projeto de banco de dados, elas indicam o seguinte. Vamos ver a coluna estado aqui, ó. A coluna estado da tabela cidades, ela é null. Vamos ver aqui se está certo. Coluna estado da tabela cidades está definida efetivamente como null. O que significa isso? Significa que o preenchimento dela não é obrigatório, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu criei as 3 tabelas, agora essas 2 setas, elas precisam ser criadas também dentro do banco de dados, que são esses 2 comandos aqui, ó. Aqui eu estou criando a seta que relaciona a coluna estado da tabela cidades que faz referência à coluna sigla da tabela estados. Aqui eu estou falando o seguinte, a coluna cidade da tabela clientes faz referência à coluna código da tabela cidades, que é essa outra seta aqui, ó. Tabela clientes, coluna cidade, tabela cidades, coluna código. Esse código igual cidade que está na seta, código igual cidade que está na seta, ligando essas 2 tabelas, ele está aqui, ó. Código igual cidade. Código da tabela cidades, cidade da coluna clientes, tá? O que eu quero mostrar nesse exemplo aqui, até para ajudar a ilustrar, é essas 2 últimas linhas aqui, ó, que fala que essa relação, essa referência que existe entre a tabela clientes e a tabela cidades, essa referência, ela terá restrição de alteração e restrição de exclusão. Então, vamos botar esses comandos lá. Eu vou mostrar o significado disso na prática. Deixa eu também converter isso aqui tudo para minúsculo. Nem lembro se eu criei o banco de dados para trabalhar maiúsculo e minúsculo como coisas diferentes, então por isso que eu já estou passando tudo para minúsculo aqui. Vamos lá, colei aqui, executar, vamos ver, pronto, processado com sucesso. Tanto é que agora, se eu for na tabela, por exemplo, na tabela de cidades, e aqui na estrutura dessa tabela, eu vou encontrar, quer ver? Aqui, ó. Eu estou na estrutura da tabela de cidades, e aqui ele está me mostrando aquele item que eu criei, ó, que é esse aqui, ó. Esse item aqui embaixo, ó. Coluna estado. Deixa eu ver se dá para rolar isso aqui para cá. Coluna estado, que é a coluna estado, essa chave cinza aqui, ó. Certo? Então foi criado com sucesso. Bom, deixa eu fazer essa visão de relações aqui. Olha lá, aqui ele está me mostrando, ó. Aqui ele está me mostrando que existe, ó, na tabela estados. Lembre-se que eu estou na tabela de cidades. Aqui em cima está mostrando, ó. Então, eu estou na tabela de cidades. Essa tabela de cidades, ela tem uma relação com a tabela estados através da coluna estados. E delete, restrição, update,
restrição. Restrição. Certo? Tá. Por que eu estou querendo mostrar isso para vocês? Pelo motivo muito simples, ó. Eu vou colocar aqui, vou inserir alguns estados, tá? Vou usar o insere aqui, coisa de preguiçoso mesmo. Vou colocar, aliás, vou colocar aqui AM Amazonas e vou executar. Pronto. Então, quando eu clicar no procurar aqui agora de estados, eu tenho aqui, ó, AM é Amazonas. Por que eu pus Amazonas? Porque lá no site, aqui, ó, eu tenho já uns comandos para preencher os dados dessa tabela. Então, aqui eu tenho, ó, tenho todos esses estados aqui para inserir. Vou copiar esses comandos, vou voltar aqui na aba SQL, vou colar os comandos aqui e vou mandar executar. Pronto. Agora, se eu clicar nessa aba, eu tenho dentro da tabela estados agora, os estados Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, agora eu vou explicar para vocês, eu vou até fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui aberto e vou voltar aqui nesse aqui, porque aqui eu vou te explicar melhor usando essa imagem. Olha só. Eu tenho a tabela estados. Existe uma seta ligando a tabela cidades e estados. Já falei que essa seta representa uma relação. E essa relação é a coluna sigla da tabela estados equivale à coluna estado da tabela cidades. Então, o que acontece? Aqui, ó, se eu for lá para a tabela de cidades, na hora de tentar inserir uma cidade, olha o que acontece com a coluna estados. Por exemplo, vou cadastrar a cidade 1, que aqui, ó, na hora de preencher o estado, ele já me traz, ó. Ele já me traz. Eu estou na tabela de cidades, tentando inserir uma cidade nova. Ele já está me... A única opção que ele me dá aqui no estados, na coluna estado, é escolher um estado cadastrado, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Em vez de inserir aqui, eu vou sair fora aqui e vou tentar inserir aqui, ó. Deixa eu pegar o comando pronto aqui para facilitar a nossa vida. Eu vou tentar inserir uma cidade, ó. Deixa eu copiar esse comando, só para economizar a digitação. Então, imagina o seguinte, eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou cadastrar as cidades. As cidades, elas têm as colunas estado, nome, área e população. E aí eu tenho os valores. Então, eu quero cadastrar Uberaba. Então, para a coluna código, vai ser 1. Para a coluna estado, vai ser MG. Para o nome da cidade, vai ser Uberaba. A área é essa e a população é essa. Ok? Então, vou até copiar esse comando aqui, porque depois eu vou precisar dele para inserir uma próxima. Então, se eu mandar executar esse comando, ele vai processar com sucesso. Ó, deu certinho. Se eu clicar no botão procurar, agora eu tenho aqui a cidade de Uberaba cadastrada. Ó. Olha ela piscando aí na tela para você. Ó. Mas aí o que acontece? Ele permitiu, quando eu vim aqui no SQL, ele permitiu que esse comando fosse processado com sucesso, porque MG, quando eu falei que a coluna estado é MG, voltando ao projeto, a coluna estado equivale à sigla da tabela estados. Então, lá na tabela estados, o que acontece? Eu só consigo
preencher, vou voltar aqui nas cidades. A coluna estado da tabela cidades, eu só consigo preencher ela com uma sigla que exista na coluna sigla da tabela estados. Se eu tentar informar lá qualquer coisa diferente do que existe aqui, ele não aceita. Vamos fazer um teste? Na tabela de cidades. Vamos lá. Vou aproveitar aqui de novo. Vamos, computador. Aí. Eu vou fazer de novo. Eu vou tentar inserir agora a cidade 2, que vai ser, por exemplo, Araxá. Pegar os seus valores, tá, pronto. E aí, aqui, ó, no MG, eu vou tentar colocar XY, que é uma sigla que não existe. Ou seja, eu estou falando que a coluna estado receberá o valor XY. Mas nós sabemos que lá na tabela de estados, aquela coluna, vamos voltar aqui, ó, nós sabemos que a coluna sigla da tabela estados não tem o valor XY cadastrado. Não existe esse estado XY cadastrado na tabela status. Consequentemente, o software de banco de dados não permitirá que a coluna estado da tabela cidades receba XY, porque não existe. Então, ele faz essa validação automaticamente. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ó. Então, agora eu vou tentar inserir Araxá e estou falando que a coluna estado terá o valor XY. Quando eu executar esse comando, olha lá embaixo a mensagem de erro. Ele está falando que não é permitido. Não é permitido porque se você for olhar a mensagem de erro, ele está falando na mensagem de erro o porquê que não pode. Ó. Ele está falando, ó, que na tabela estados, a coluna sigla, ela está fazendo referência à coluna estado, vendo? Da tabela cidades. Então, ele não permite. Isso que eu estou mostrando para vocês já é fruto desse comando aqui, ó. Quando eu faço a relação, que nada mais é do que essas setas previstas no projeto, quando eu faço isso aqui, ele já vai fazer essa checagem automática. Agora, como no projeto foi estabelecido que o estado pode ser nulo, eu poderia vir aqui, ó, em vez de XY, eu falo o seguinte, eu não quero informar estado para a cidade de Araxá. Nesse caso, ele irá permitir. Ó, vamos executar. E foi processado com sucesso. Se a gente voltar aqui agora, nós vamos perceber que existe Uberaba, existe Araxá, mas Araxá não foi informado em que estado está localizado a cidade de Araxá. Por isso que aparece nu aqui na coluna estado para a cidade de código 2, que é Araxá, tá? E isso porque foi previsto no projeto, mais uma vez, ó, foi previsto no projeto que a tabela de cidades, a coluna estado, permitiria nulo, ou seja, permitiria que essa informação fosse omitida. É o que nós fizemos aqui no caso do Araxá. Omitimos, estamos falando que não foi informado, esse nulo aqui significa que não existe a informação para essa cidade. Bom, agora veja só, vamos entender mais um pouquinho sobre esse comando aqui que a gente fez. Ó. Que eu falei para vocês que tem restrição para alterações e restrição para exclusões. Vou dar um exemplo de restrições para exclusão. O que acontece? Vamos lá de novo. Eu tenho aqui a minha tabela de estados. Na tabela de estados, eu tenho um estado que tem a sigla MG e que se chama Minas Gerais.
Lá na tabela de cidades, eu tenho a cidade Uberaba, que está associada ou relacionada ao estado MG. E esse MG nada mais é esse MG aqui, ó. Nada mais é do que a referência para esse MG Minas Gerais aqui. Certo? Então, você concorda comigo que se eu resolvesse vir na tabela de estados e apagar, excluir esse MG Minas Gerais, se eu apagar esse MG Minas Gerais, o que vai acontecer lá na tabela de cidades? A tabela de cidades ficaria com Uberaba apontando para um estado MG que não existe mais. Isso significa que eu teria uma informação incoerente dentro do meu banco de dados. Porque eu teria aqui na coluna estado da tabela cidades um valor que, ao buscar o seu correspondente lá na tabela de estados, ele não é encontrado, ficaria inconsistente. Por isso que, na hora que eu venho aqui na tabela de estados e tento apagar MG Minas Gerais, aqui, ó, realmente deseja executar, ou seja, delete from estados, apagar da tabela de estados quando a sigla for igual a MG. Tá? Vou dar OK. Olha lá o que aconteceu. Você falou assim, ó, você não pode excluir. Por que você não pode excluir? Ele não permite. Por que ele não permite? Porque quando eu criei esse banco de dados, eu falei, aqui, ó, quando eu falei que a coluna sigla da tabela estados está ligada à coluna estado da tabela cidades, e falei que tem restrição na exclusão, o que significa isso? Significa que ele não vai permitir que eu apague um estado e que as cidades que estejam ligadas àquele estado fiquem órfãos. São cidades que apontam para um estado que não existe mais. Então, é isso que significa esse cara aqui, ó. Por exemplo, se eu tentar, vamos ver a tabela de cidades. Eu só tenho MG aqui, né? Só tenho Uberaba com MG. Então, se eu vier aqui na tabela de estados e falar assim, ó, Amazonas eu não quero mais. Então, eu vou apagar a linha AM Amazonas da tabela estados. Vamos apagar. Pronto. A consulta demorou tantos segundos, uma linha afetada. O que é essa linha afetada? É a linha que foi excluída. Olha como é que ficou a tabela de estados agora. Não tem mais Amazonas. AM Amazonas não tem. Foi excluído sem o menor problema. Tá? Bom, então eu te mostrei o que significa essa restrição de exclusão. Agora eu vou te explicar o que significa essa restrição de alteração. Essa restrição de alteração aqui é na seguinte situação. Eu quero pegar a cidade de Uberaba e trocar o estado de MG para outra coisa. Então, vou fazer aqui, ó. O comando para isso seria alterar a tabela de cidades, colocando na coluna estado o valor XY, que não existe, quando o código, agora eu não lembro o código de Uberaba, eu vou apagar isso aqui para ir lá olhar. Então vamos ver nas cidades. Uberaba é código 1. Então se eu falar aqui da tabela de cidades, as cidades que têm código igual a 1, eu só vou achar Uberaba. Então vamos lá de novo no SQL. Um código igual a 1. O que significa da tabela cidades com código igual a 1? Significa Uberaba. Então, eu vou alterar a tabela de cidades, colocando na coluna estado o valor XY, quando o código for 1. Ou seja, update. Update é alteração.
Alteração é o que a gente previu aqui, ó. O que é essa restrição de alteração? É eu pegar uma cidade que já está cadastrada, tentar trocar o estado dela para um estado que não existe. Ele também não pode permitir, porque senão o Uberaba vai ficar lá com estado XY, se eu for lá na tabela de estados, ele não existe. Então, quando eu executo esse comando, também ele apresenta um erro. Ele fala, não pode, companheiro, você não pode pôr XY na coluna estado, porque XY não existe na tabela de estado. Ah, mas se eu resolver passar o Uberaba lá para o estado de São Paulo, SP. SP existe na tabela de estados? Existe. Então, quando eu executar, ele vai processar com sucesso. E aí você vai ver que, então, agora o Uberaba está ligada ao estado SP. Então, esse recurso aqui, ó, ele é interessante porque o próprio software de banco de dados vai garantir para mim o que nós chamamos de integridade referencial. Vamos entender esse termo, integridade referencial. O referencial vem dessa referência aqui, ó. Coluna sigla da tabela estados faz referência à coluna estado da tabela cidades. Então, existe uma referência aqui. E quando a gente fala de integridade referencial, é a integridade dos dados com relação a essa referência. Ou seja, se aqui na coluna estados tem o valor XX, significa que esse XX existe aqui na coluna sigla da tabela estados. O banco de dados vai garantir para a gente essa integridade, porque não faz sentido algum eu pegar uma cidade e falar assim, ah, qual que é o estado dessa cidade? Ah, é PP. Ah, tá. O estado PP é qual? Aí eu venho aqui na tabela de estados e não existe o estado PP. Então, isso é o que a gente chama de integridade diferencial e é o que este comando, essa relação, é isso que a gente prevê já desde o início no projeto, a gente já prevê isso no projeto e é implementado através de comandos como esses e nos dá essa funcionalidade que eu acabei de explicar para vocês. Bom, eu vou agora fazer aqui, eu vou esvaziar essas tabelas porque eu vou cadastrar, deixa eu apagar esse cara aqui, apagar esse outro aqui, vou apagar agora os estados, não, os estados eu vou deixar, os estados eu já inseri, então agora eu tenho que cadastrar as cidades, então eu vou pegar os comandos que já estão prontos aqui, ó. Tem várias cidades já cadastradas, deixa eu cadastrar aqui. Então vamos lá. Vou cadastrar essas cidades prontas, todas cadastradas, e agora vamos cadastrar, cadê? Ah, não tem clientes, hein? Não, mas tudo bem, já dá para ilustrar aqui. Bom, então vamos lá. Então eu tenho os estados, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Então deixa eu pegar esse cara aqui, preparar um negócio aqui, quer ver? Vou pegar isso aqui. Daqui a pouquinho eu trago de volta para a tela para vocês. Ctrl+E, 1200, 1200. Um segundo que eu já volto para a tela para mostrar para vocês. Então agora eu vou pegar as cidades. Cidades. Então aí as cidades. Só um segundo que eu vou colar ela aqui. Deixa eu ver.
Perdi uma aqui. Catalão, Goiânia. É que eu perdi uma aqui, deixa eu refazer essa parte. Pronto. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui. O que acontece? Eu peguei as duas tabelas. O conceito que eu vou mostrar para vocês com essas duas tabelas, eles são exatamente equivalentes para quando eu precisar trabalhar com mais. Essa aqui é a nossa tabela. Nossa tabela cidades. Bom, aqui no projeto, ó, essa seta que eu pus no projeto aqui, ó, sigla igual a estado. Agora você vai ver na prática, olhando para as informações cadastradas dentro do banco de dados, você vai entender na prática o significado dessa seta que liga a tabela estados, a coluna sigla, com a coluna estado da tabela cidades. Essa seta azul aqui, ó, sigla igual estados, ó, desculpa, sigla igual estado, nada mais é do que isso aqui, ó. Essa sigla aqui equivale a esse estado aqui, ó. Vou fazer um negocinho menos feio. Essa sigla aqui da tabela estados equivale a essa coluna estado da tabela cidades. Então, essa é a ligação. Então, de acordo com o que foi projetado, o que que significa? Toda vez que eu colocar uma cidade aqui, ó, essa informação aqui, ou ela existe aqui, ou ela é null, de acordo com aquele exemplo que eu mostrei para vocês desse projeto. Se aqui no projeto da tabela de cidades, a coluna estados, a coluna estado fosse not null, aí não tem escapatória. Aqui só seria possível preencher com informações previamente cadastradas aqui, ó. Aqui na coluna estado, só teria única e exclusivamente os valores já cadastrados aqui na coluna sigla. Certo? Aí, o que eu quero mostrar para você agora? Vamos voltar aqui, porque o principal objetivo dessa aula é mostrar acesso a duas tabelas ao mesmo tempo. Então, cadê meu negócio? Aqui, pronto. Então, vamos lá. O que acontece se eu fizer um estados? Ele mostra para mim sigla e nome, todas as colunas da tabela estados. Mas, se além da tabela estados, aqui no from, eu colocar também vírgula e a tabela cidades, o que ele faz? Olha o resultado. Lembre-se que eu já falei para vocês que toda vez que a gente faz um select, a gente tem como resultado uma matriz. Então, olha só o que ele fez. Olha o que ele me deu como matriz resultado desse comando. Ele pegou aqui Uberaba
que é código 1, e pôs ela 6 vezes, Uberaba, com cada um dos 6 estados cadastrados. Depois pegou Uberlândia e repetiu Uberlândia com todos os estados. Essa informação aqui, ela é completamente sem sentido, tá? Porque a informação que teria sentido para a gente seria a seguinte: Uberaba, cidade de código 1, estado MG. Então, MG é aqui, ó. Uberlândia, também MG. Então, também é aqui. Deixa eu mudar esse abismo aqui. Deixa eu pôr uma setinha, fica um negócio mais bonitinho. Então, aqui... Tá meio grosso esse negócio, né? Mas tá bom. MG. Uberlândia é MG. Então, Uberlândia também é aqui. Araxá, MG. Sacramento, também MG. Campinas, SP. Então, Campinas, SP, está aqui embaixo. Igarapava, SP. Jales, SP. Campos é Rio de Janeiro. Campos é Rio de Janeiro é aqui. Ubatuba é SP. Então, é aqui. Ó, Novo Ponte, Minas Gerais. Cristalina, Goiás. Tá ficando confuso, né? Atravessando aqui esse monte de negócio. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Todas essas 3 aqui, ó, GO, teriam que estar ligadas a Goiás. Eu poderia até fazer um negócio aqui para... Goiás aqui. Goiás aqui. Goiás aqui. Eu preciso mostrar isso na hora que eu for consultar as informações do meu banco de dados. Então, para não ficar essa coisa louca aqui, ó, o que eu preciso falar para ele? Falar assim, o banco de dados é o seguinte: você vai pegar a tabela estados, ponto, sigla. O que significa o ponto sigla? Significa a coluna sigla da tabela estados. Ela deve ser equivalente a cidades, ponto, estado. O que eu estou falando para o software de banco de dados? Pega para mim todas as colunas das tabelas estados e cidades, porém, você verifique a ligação que se dá da coluna sigla da tabela estados com a coluna estado da tabela cidades. Agora, eu vou executar e vocês vão perceber que esse resultado aqui, ó, vai ficar coerente. Aqui, antes, ele simplesmente multiplicou uma tabela pela outra, tá? Então, agora que eu coloquei essa terceira linha aqui, ó, onde eu falo que é para ele comparar a coluna sigla da tabela estados com a coluna estado da tabela cidades, veja o resultado, ó. Executou, agora você vai ver que o resultado é muito mais coerente. Olha lá. Ele está falando o seguinte, ó, Goiás, Cristalina, Catalão, Goiás, Goiânia, Goiás, Uberaba, Minas Gerais, Uberlândia, Minas Gerais, Araxá, Minas Gerais, Sacramento, Minas Gerais, Nova Ponte, Campos, no Rio de Janeiro, Campinas, São Paulo, Igarapava. Ou seja, agora ele fez a ligação, tanto é que aparece aqui a coluna estado GO com sigla GO. Ó, GO com GO, MG com MG, RJ com RJ. Tá vendo? Então, agora, essa informação aqui sim tem sentido. E, só a título de curiosidade, eu não preciso necessariamente usar o asterisco. Eu posso escolher quais as informações eu quero no resultado. Por exemplo, estados.nome e cidades.nome. Ou seja, eu quero o nome do estado com o nome da cidade. E, sei lá, eventualmente, cidades.população. Então, eu só quero o nome do estado, o nome da cidade e a sua população. E aí, se eu mandar executar,
olha só, no estado de Goiás tem Cristalina com 54.900 habitantes, Goiás tem Catalão com 340 mil habitantes e assim sucessivamente. Então, eu posso escolher as informações que eu quero na matriz resultante. Poderia até colocar em algum lugar aqui também a sigla. Novamente. GO Goiás, Cristalina. MG Minas Gerais, Uberaba. Então, importantíssimo, a principal conceito que você tem que entender dessa aula de hoje. Toda vez que você, num comando select, no from, você especificar mais de uma tabela, você precisa explicar no comando como que se dá a relação entre essas tabelas. Essa relação, ela consta, ela está especificada no projeto, são as setas. Aqui no caso desse software, ele usa setas. Tem outros softwares que usam outra forma de representar, mas o significado é sempre o mesmo. Então, colocou mais de duas tabelas, mais de uma tabela, né, duas ou mais tabelas, você precisa mostrar como que se dá a ligação entre essas tabelas. Se eu não coloco isso aqui, ó, ele simplesmente multiplica estados, lembrando que estados é uma tabela, portanto uma matriz. Cidades é uma tabela, portanto outra matriz. E se eu não especificar como elas se relacionam, como que se dá essas ligações, ele multiplica uma pela outra. E quando você tem essa multiplicação, o resultado é esse, ó. Uberaba, 6 vezes. Por que 6 vezes? Porque eu tenho 6 estados. Então ele pega Uberaba, repete com todos os estados. Pega Uberlândia, repete com todos os estados. Pega Araxá, repete com todos os estados. Ele multiplica uma pela outra. Poderia ser também... Eu acho que dá até para aumentar aqui. Ó, olha lá, olha o resultado, tamanho. Multiplicação. Que não faz o menor sentido. Essa informação aqui ela é completamente incoerente. E toda vez que você usar duas ou mais tabelas, certamente será incoerente se você não fizer a especificação dessa relação aqui, ó. Se você não mostrar para o software de banco de dados que ele precisa fazer essas ligações. Essas ligações é que fazem sentido para obter a informação desejada. Tá? Simplesmente multiplicar uma tabela pela outra tabela não faz o menor sentido. Tá? Não tem sentido algum. É necessário mostrar, você multiplicar isso aqui por isso aqui não tem sentido, nunca ele vai fazer o menor sentido. Então a necessidade sempre será de mostrar que esse RJ aqui, ó, nada mais é do que esse RJ aqui, ó, ou seja, Rio de Janeiro. Então, a cidade de Campos, ela está associada única e exclusivamente ao Rio de Janeiro. Não faz sentido vincular a cidade de Campos com qualquer outro estado. Então, por isso que é necessário e importante fazer essa especificação aqui. Ó. Você está vendo aqui, ó, que eu estou fazendo o quê? Eu estou falando que é a coluna sigla da tabela estados com a coluna estado da tabela cidades. É isso aqui, ó. É essa ligação. É esse cara de cá com esse cara de cá, ó.
Essa é a conexão de ligação. Se eu não especifico isso, eu vou ter multiplicação de matriz e certamente a informação não fará sentido nenhum. Bom, a partir daí, eu vou tentar ver se aparece, deixa eu ver se eu consigo ver algum exemplo mais simples aqui que a gente possa solucionar. Aqui, ó, essa aqui é nível 5 já, hein? Mas eu vou fazer ela assim mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, select. É para mostrar o nome do passageiro. Então, só um segundo. Vamos lá. O nome do passageiro. Aqui eu tenho a tabela de passageiros, coluna nome. Então, eu vou precisar from da tabela passageiros. E eu vou mostrar passageiros.nome. Outra novidade, gente, que surge na aula de hoje. Vou trabalhar com 2 ou mais tabelas, eu especifico o nome da tabela, ponto o nome da coluna. Tá? Por quê? Vou mostrar na prática aqui para você. Ó. Eu estou trabalhando com... Ó, olha essa situação aqui. Ó. Na tabela estados, vamos ver. Mostra para mim aqui. Demora. Na tabela estados eu tenho tenho a coluna nome. Na tabela cidades, eu também tenho a coluna nome. Então, na tabela cidades eu tenho nome, na tabela estados eu tenho nome. Ou seja, na tabela estados eu tenho nome, na tabela cidades eu tenho nome. Se eu aqui simplesmente colocar nome, o que ele vai falar para mim? Eu quero mostrar o nome, usando a tabela estados e cidades, com essa ligação. Que nome que ele vai me mostrar? Vamos ver. Eu falo assim, parceiro, você está pedindo o nome, mas o nome tem na tabela estados e tem na tabela cidades. Então, por isso que a gente especifica, não, eu quero o nome da tabela estados. Então, ok. Então, por isso que, olha lá, ele trouxe os nomes dos estados, ó. Por isso que a partir do momento que a gente usa 2 ou mais tabelas, a gente usa o nome da tabela, ponto o nome da coluna. Passageiros. Mostrar o nome do passageiro, a placa e modelo do carro. Então, eu tenho os carros aqui, ó. Carros tem placa, tem ano, tem modelo e capacidade. Então, vírgula, tem que mostrar também carros, ponto, placa, vírgula, carros, ponto, modelo. Pronto. Nome do passageiro, placa e modelo do carro. Tá aqui, ó. Nome do passageiro, carro, placa, carro, modelo. Exatamente na ordem que ele está pedindo as informações. Apenas conta corrida foi com o motorista que nasceu no dia 8. Então, pera aí. Eu tenho passageiros, eu tenho a tabela carros, a tabela carros já está aqui, aqui é o mesmo, né? Ok. Mas, tem um detalhe. Como é que eu saio de passageiros e chego nos carros ou vice-versa? Não tem uma seta que liga a tabela de carros com os passageiros. Não existe essa ligação direta carro-passageiro. A ligação se dá através da tabela corridas. O carro é usado para fazer uma corrida e aquela corrida foi solicitada por um determinado passageiro. Então, para mim usar as 2 tabelas passageiros e carros, eu só consigo se eu botar aqui no meio da brincadeira a tabela corridas. É lá na tabela corridas que eu sei quem é o passageiro e qual o carro que foi usado naquela corrida para aquele passageiro. Beleza? Bom, aí, antes de colocar as demais condições que foram estipuladas aqui, ó, eu estou fazendo um comando que eu uso 3 tabelas. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar aqui na cláusula where e eu tenho uma ligação da tabela de passageiros, ponto,
Bom, aqui, ó, a seta que liga passageiro à corrida está me falando que é telefone igual passageiro. Então, a passageiros.telefone, que é igual a corridas. Aqui, ó, passageiro. Corridas.passageiro. E de corridas para carros, fica corridas. Aqui é a seta que liga a tabela corridas com a tabela carros. Fala que é placa igual a carro. Placa é a coluna da tabela de carros. Então, a coluna carro está aqui na tabela corridas. Então, é corridas.carro igual carros.placa. Pronto. Isso aqui, gente, é importantíssimo. Importantíssimo. Estou usando 3 tabelas, então eu preciso mostrar a ligação entre essas 3 tabelas. As ligações que me interessam, obviamente. Fiz essas ligações. Agora tem mais critérios. Além disso, eu preciso colocar esses outros critérios aqui. A corrida foi com o motorista que nasceu no dia 8. Então, o dia, essa função aqui é só olhar lá no manual, já pedi para vocês estudarem. Ah, tem um motorista ainda nessa brincadeira. Apenas quando foi feito com um motorista que nasceu no dia 8. A tabela motorista está aqui embaixo. Ó, CNH e nome e nascimento. Então, ainda preciso da tabela de motoristas. Mais uma tabela aqui na brincadeira que eu preciso. Então, vírgula motoristas. Consequentemente, então, eu tenho que ligar aqui agora a tabela corridas, ponto. Como é que é a seta que liga aqui, ó? A seta que liga corridas com motoristas é CNH igual a CNH. É o CNH aqui do motorista e o CNH lá na tabela de corridas. Aqui o nome das colunas é igual. Corridas.cnh igual motoristas.cnh. Então, agora sim, motorista nascimento, tem uma data de nascimento, então motorista nascimento. O dia de nascimento dele tem que ser igual a 8. Isso aqui, esse nascimento, a gente está vendo aqui que é um date, mas essa função aqui extrai apenas o dia. E está falando que o dia é 8. Ordenar o resultado pelo nome do passageiro, que é o último que é pedido aqui, ó. Então, order by pelo nome do passageiro. Passageiros.nome, para fazer a ordenação. Deixa eu até copiar esse negócio aqui. Vamos executar e ver o resultado aqui. Aí, ó. Então, tem esse cara aqui, que é o Fabiano, que andou nesse veículo, que é um modelo GLS 1.8. É o passageiro, a placa e o modelo. Vamos corrigir? Resposta correta. Tá? Deixa eu ver aqui um último exercício para a aula de hoje. Deixa eu pegar um de nível 4. De nível 4 são apenas 2 tabelas. Tá, vamos fazer essa aqui. Quantos pedidos foram feitos no mesmo dia da semana em que nasceu o cliente? Exemplo, cliente que nasceu no sábado e fez 5 pedidos aos sábados. Tá, então vamos lá. Eu preciso da tabela de pedidos. Contar essa quantidade de pedidos, né? Eu preciso do cliente porque a data do pedido e o dia que o cliente nasceu tem que ser no mesmo dia da semana. Então, pedidos, eu vou precisar da tabela de clientes. Então, se eu estou usando a tabela de pedidos e clientes, eu já tenho que fazer a ligação entre pedidos e clientes. No projeto, eu estou vendo que a seta que liga pedidos e clientes tem fone igual ao cliente. Então, é clientes igual pedidos ponto cliente. Beleza. Agora, o outro critério é o seguinte. Dia da semana. Aí, o nosso bom e velho manual aqui, ó, tem o day of week.
isso que é bom você estudar, porque se você não estuda, a função day of week retorna um índice. Ou seja, ele devolve 1 para domingo, 2 para segunda, até 7 sábado. Então, esse day of week, o que eu faço com ele? Eu vou pegar day of week de clientes.nascimento. Isso aqui vai devolver um dia, vai devolver um número, conforme explica o manual, vai devolver um número. Esse número equivale, 1 é domingo, 2 é segunda, até 7 é sábado. Mas o que interessa para mim é que esse dia seja o mesmo dia da semana, ou seja, igual a pedidos, ponto, dia e hora. Então, porque esse dia e hora da tabela pedidos é o dia que o cara pediu. Então, se ele pediu numa quinta-feira e nasceu numa quinta-feira, esse pedido conta. Então, quantos pedidos foram feitos no mesmo dia da semana em que nasceu o cliente? Então o que eu preciso devolver como informação? A função count, já estudamos isso nas aulas anteriores, está na playlist do YouTube, só voltar lá e relembrar. Eu preciso contar pedidos, ponto, número. Preciso contar quantos pedidos tem essa situação. Quantos pedidos tem a situação onde o dia da semana o cliente nasceu numa quinta e fez pedido na quinta. Isso vai me dar um número, vamos ver? 12. Será que está certo? Para a gente ter certeza, é só mandar corrigir. E está aí a resposta correta, tá? Então, pessoal, para encerrar essa aula de hoje, só relembrando que isso é só o começo. Nas próximas aulas nós vamos continuar a estudar essas situações onde, para atender um requisito, atender uma necessidade, eu preciso acessar, preciso solicitar uma informação no banco de dados, porém, para ter a informação desejada, eu preciso, em um único acesso, manipular 2 ou mais tabelas. Aqui eu mostrei para vocês exemplos com 2 ou mais tabelas. Nas próximas aulas nós vamos continuar com mais exemplos, usando 2 ou mais tabelas. Tá certo? Bom, gente, relembrando mais uma vez que todas essas aulas, elas são colocadas no YouTube, na sequência com que elas acontecem. Quem não pôde assistir aqui ao vivo e eventualmente fazer alguma pergunta ou tentar tirar alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar mensagem, pode ser lá no grupo do WhatsApp, pode ser mandar direto para mim, por e-mail, da forma que você achar mais interessante. Seria bom também, se você tentar fazer um exercício, tiver alguma dificuldade, seria bom você já ter as suas respostas, mesmo que erradas, porque a partir das suas tentativas erradas eu posso identificar o que você está tendo com dificuldade, tá? Então, concentre-se em fazer os exercícios, níveis 3, 4 e 5 aqui no site. Não se preocupe se você está errando muito. Aqui não interessa quantos erros você comete, isso não é problema. O erro faz parte do aprendizado, então não se preocupe, pode errar quantas vezes for necessário, que isso não será problema. E aí, à medida que for surgindo dúvidas, manda para mim no WhatsApp, manda lá no grupo e a gente vai conversando. Assim que tiver possibilidade eu respondo, ou nas nossas próximas aulas também, você pode ir anotando aí as suas dúvidas, os exercícios que você não conseguiu fazer, e você pode trazer para a gente nas próximas aulas e botar aí essas questões que você não conseguiu fazer, que você teve dúvida, que a gente resolve junto e tira essas dúvidas. Bom, se você não é aluno do curso e caiu de gaiato no YouTube e está assistindo essa aula também, fique à vontade. Às vezes você tem alguma dúvida que eu posso te ajudar, pode comentar aí nos vídeos do YouTube também, ou mandar mensagem do jeito que você quiser, que à medida do possível a gente tenta responder também. Tá certo? Então, por hoje é só aqui na aula de Banco de Dados 2, e daqui um pouco a gente começa a próxima aula de linguagem de programação. Até mais para vocês, forte abraço e até a próxima.
Até mais, professor. Boa tarde. Falou, Lucas. Boa tarde. Até mais.